Glória a Deus, saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, motivo de honra e de alegria estar aqui com os irmãos mais uma vez. Agradecendo o convite direto, do nosso amado irmão Paulinho e o convite indireto dos nossos líderes, o Yuri e a Vânia, Diácono Yuri e Diaconisa Vânia. É uma honra poder servir vocês aqui mais uma vez. Que o Senhor vos recompense. Amém? Amém. Não sou bom de muitas introduções, ainda sou um pouco reservado. Igual o carro velho, mas depois que esquenta o motor, aí eu melhoro mais. Queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias em dois textos profundos por demais. Romanos, capítulo de número 5 e Atos, capítulo de número 7. Romanos, capítulo 5, do verso 1 até o verso de número 8. Romanos, capítulo 5, do versículo 1 até o 8. E depois Atos, capítulo 7, do verso 51 ao 60. A minha versão é Almeida Revista Corrigida. Mais uma vez, Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 8, e Atos 7, do 51 ao 60. Talvez você pense que são muitos versículos, mas eu prometo a vocês que a pregação não será extensa. Podem ficar tranquilos que nós vamos ser o mais breve possível. Amém? Diz assim o texto santo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Oh, glória! Atos capítulo 7, versos 51 ao 60. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e assassinos ou homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Paulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor,
não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, morreu. Amém? Glória a Deus. E pondo-se de joelhos, verso 60, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Olha o nível deste homem chamado Estevão. Que profundo. Veja bem, no livro de Romanos, no capítulo 5, sendo bem direto ao ponto, por que a minha preocupação? Porque, segundo os estudiosos, a geração atual é diferente da minha geração. Eu tenho, misericórdia, nem acredito nisso, eu tenho 37 anos, né? De quase 40, diferente de vocês que aqui estão. Meu Deus do céu, olha o meu cabelo, branco, mas amém. Que a geração atual, segundo eles, é mais dinâmica, mais prática, bem mais resumida na questão do tempo e das palavras, né? Então essa é a minha preocupação, de não me estender e ser enfadonho para vocês por estar um pouco descolocado da geração odierna, né? Atual. Então qualquer coisa vocês me perdoem. Então veja bem, o apóstolo Paulo, um homem tremendamente usado por Deus, não há dúvida disso. Paulo, um homem poliglota, um homem espiritual, um homem estudioso, um homem tremendo, um ganhador de almas, um homem muito abençoado intelectualmente, espiritualmente, pelo Senhor Deus. Escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 5, ele desenvolve o que ele começou nos capítulos anteriores e chega em uma explicação muito profunda e prática do que seria, ou de fato do que é, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. E o resultado disso, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Só o pano de fundo desse versículo aqui é uma outra mensagem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o termo justificado, que é declarado inocente diante de Deus, como se nunca tivesse cometido um crime ou um pecado, é uma das revelações bíblicas mais poderosas que nós encontramos. Eu e você somos pecadores, pecamos, por nós mesmos merecemos a condenação, mas pela fé, pelo depósito da nossa crença, do nosso coração, da nossa devoção, pela fidelidade à nova aliança, nós fomos justificados, declarados inocentes, perdoados, absolvidos, libertados do poder do pecado. Ora, no versículo 2 ele diz o seguinte: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Que graça? Na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo revela que a graça, o favor imerecido de Deus, não somente nos liberta, não somente nos salva, mas também nos dá força e poder para permanecer na fidelidade a esta aliança. Ora, a nossa mente fica totalmente rejubilando ao ouvir isso, porque nós entendemos que não depende primariamente da nossa força, da nossa inteligência, da nossa força moral ou do nosso esforço, mas a graça nos capacita, a graça nos ajuda. Quem lembra do capítulo 8 desse mesmo livro, dessa mesma carta, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, vocês são assistidos por Deus diante das vossas fraquezas, ou seja, o Espírito Santo intercede por vocês com gemidos inexprimíveis. O próprio Deus nos dá assistência, nos ajuda, e essa palavra original, assistência, nos assiste, significa que Ele está ao nosso lado, ou seja, como um advogado, como um paracletos, nos ajudando a lutar contra algo que está em oposição a nós. Ele não vai fazer com que você vença sozinho, mas Ele diz a você: olha, não se preocupe, eu estou com você e a vitória é garantida, basta você permanecer. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, Ele ora por mim, Ele ora por você, Ele me fortalece, Ele te fortalece e Ele está conosco até o último momento da nossa vida. E Paulo diz: olha, esta graça é a porta que nos faz entrar para uma viva esperança
para um novo modo de viver. Que modo é esse? Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha, grave bem esta palavra, esperança. O que é esperança? Segundo a filosofia, é uma coisa. É alguém que deseja, alguém que sonha, que almeja, mas que dentro desse almejar, desse sonho, tem a possibilidade de não dar certo. Mas a esperança, como revelação bíblica e pautada na pessoa de Jesus e na glória de Deus, é totalmente diferente. É a certeza que eu tenho que, embora as circunstâncias de adversidade estejam na minha frente, me dizendo o contrário, eu continuo acreditando que no final vai valer a pena, vai dar certo, os céus me esperam, o próprio Deus me aguarda e um dia Ele me retirará dessa terra. A esperança bíblica, ela é a força motriz que move o crente para a eternidade. Aleluia! É o combustível que nos faz levantar da cama e dizer: Deus, mais uma vez, eu reconheço que necessito da tua ajuda para prosseguir em frente, porque eu sei que lá na eternidade há um galardão me esperando. Não vale a pena te trocar por algo aqui neste momento, nessa terra, nem pela minha própria natureza, porque a esperança da minha vida está pautada na tua glória, na tua beleza, na tua recompensa, na tua pessoa. Versículo 3, ele diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Agora aqui fica louca a revelação, porque confronta a nossa mentalidade. Como que eu vou me alegrar na glória? É mais fácil, porque a glória que me foi revelada é tremenda: vida eterna, perdão, presença de Deus, recompensa, galardão. Nunca vou morrer, nunca vou pecar, nunca vou me deteriorar. Se morrer eu vou ressuscitar. É mais fácil. Só que Paulo diz: mas calma aí, que tem um detalhe. Para alcançarmos esta glória, vivendo esta esperança com os olhos fitos nos céus, primeiro é necessário passarmos pela tribulação ou pelas tribulações. E tem mais, não só passar, aceitar, se submeter, se subjugar, mas se alegrar. Como? A pergunta objetiva e lógica é: mas como, Deus? Aí Deus te responde: através do meu Espírito. Se fosse através de você, você teria razão para entrar em pânico, mas não é através de você, é através do meu Espírito, da minha graça. Olha o que ele diz: sabendo que a tribulação produz a paciência. Então não é uma questão primeiramente de sentir. Eu sinto a dor da adversidade, sinto sim, mas enquanto eu estiver sabendo o propósito de Deus na minha vida, esse sentir enfado, cansaço, dor, calúnia, vilipendiação não vai importar, porque eu sei em quem tenho crido. Então a fé é uma questão de saber, de convicção, para onde eu estou indo e quem está me conduzindo. Se eu sei quem está me conduzindo, o meu coração descansa, porque quem está me conduzindo não mente, nunca falhou, não falhará, e ele vai retornar. Olha só, e a experiência que é fruto da paciência. Quem aqui deseja ter paciência? Eu estou na lista. É fácil ter paciência? Pelo amor de Deus. Para quem é de natureza já da calmaria, é fácil. Até que em uma situação extrema, essa paciência da calmaria natural seja colocada à prova. Porque em situações extremas, até quem é fleumático, meu amigo, roda a baiana, levanta a sobrancelha, franze a testa por cima dos olhos igual uma onça, está pronto para se defender. Mas a paciência, como fruto do Espírito, como resultado da operação do Espírito em nós pela comunhão, ela é justamente desenvolvida aonde o sapato mais aperta, onde mais nós temos a necessidade de esboçar essa virtude, as circunstâncias mais vêm ao contrário, apertando, sufocando. Para quê? Para que você entre na carne?
Não, talvez você já orou assim: meu Deus, parece que é de propósito só para mim entrar na carne. Santo Deus, o que é que eu vou fazer? É simples, orar. Mas eu já sei, já escutei isso muitas vezes, orar. Mas quando a gente ora, o nosso espírito se acende como uma lâmpada em uma casa escura. A energia de Deus vem sobre nós, vem dentro de nós. A paciência, que é a capacidade de suportar afrontas, mesmo tendo razão de resolvê-las, e decide não resolver, mas entregar para Deus. Isso é um processo do Espírito em nossa vida. A paciência, eu ministro essa palavra ao nosso coração, que o Deus Todo-Poderoso nos dê da sua graça, da sua porção bendita nessa noite, e nos capacite a ter paciência, nos fazendo entender que a nossa resolução não vai trazer paz duradoura, não vai trazer um afago na alma, vai trazer apenas uma liberação de dopamina, mas não vai valer a pena trocar a doce presença do Espírito Santo pela nossa razão. É um desenvolvimento. Perceba a sequência: alegria na tribulação, primeiro fé, graça, tribulação, paciência, experiência. Para que experiência? Quando você é experimentado, você consegue socorrer alguém. Olha que virtude tremenda, você poder ser útil a alguém. Você com experiência já conhece toda a tramóia de Satanás e consegue evitar com mais facilidade. Como Jó fazia, homem reto, íntegro e que se desviava do mal. Muitas vezes nosso problema é que a gente corre para o mal. É para nos desviarmos. Somos bons de driblar jogando futebol, mas na hora de driblar o pecado, não, a gente entrega a bola para ele ou bota a bola na linha do gol contrário, faz gol contra muitas vezes. Mas calma, que existe um modo de vencer isso. E ele diz, e a esperança e a experiência traz a esperança. E o que é a esperança? A esperança é a capacidade que Deus nos concede de permanecermos com os olhos grudados nele. O que diz Hebreus capítulo 11? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem, mas acredita que já é. Acredita que já é uma realidade. E ele continua: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Como assim o amor de Deus está derramado no nosso coração? Como Paulo está falando da morte e da ressurreição do Senhor, que traz a justificação para a nossa vida, ele usa uma palavra muito tremenda chamada derramar. Ele diz que o amor de Deus está derramado em nosso coração, do mesmo jeito que Jesus Cristo derramou o seu sangue. Ele diz, o sangue de Jesus é o seu próprio amor derramado por nós. Eu quero pegar, eu quero entender, eu quero ver o amor de Deus. Lembre da sua dolorosa morte. O que diz em Isaías capítulo de número 53? Mas irmão Bruno, o que tem a ver a morte de Jesus com Estevão e Paulo? Agora aqui vai ficar interessante. Olha só, no capítulo 53 de Isaías, que é a base também da teologia paulina, no versículo 1 em diante diz o seguinte: olha, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Que braço? Está falando do braço físico? Essa palavra no hebraico é galar, ou seja, desnudar, subjugar, humilhar, abater, matar, dominar, reger, segurar, não deixar ir. Ele está dizendo, olha, a quem se manifestou o braço poderoso de Deus, a sua força, o seu poder, o seu domínio. Ou seja, foi ao povo de Israel que Deus fez isso. Êxodo capítulo 14, Moisés escrevendo o cântico de vitória após passagem pelo Mar Vermelho, diz, olha Senhor, Tu és varão de guerra, Tu desceu na terra e com o Teu braço abristes o mar. Mas não foi Moisés que tocou na água com um cajado? Quando nós agimos em correspondência com Deus,
é o próprio Deus quem executa. O bem que está em nós é Deus quem opera, e o mal que nós praticamos é nós mesmos fazendo, rejeitando o bem que Deus quer que façamos. O poder da correspondência é tremendo. A correspondência, ela está dentro da unidade, e a unidade traz o céu à terra. Quem lembra da oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, venha a nós. É um convite para que os céus invadam a terra. Jesus está dizendo: olha, é possível o céu vir à terra, é só vocês orar em unidade. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. A quem se manifestou meu braço? E o povo calado, porque se dissesse a nós, seriam exortados. Não falaram nada, mas a exortação continuou. Aí Isaías entra no futuro, dizendo: verdadeiramente ele foi subindo como renovo, um homem de dores, que não tinha parecer, não tinha formosura, um homem que ninguém queria conversa com ele, ninguém queria pagar uma pizza ou um hambúrguer, ninguém convidava ele para a sua casa comer macaxeira com café e leite, com manteiga da terra, ou uma tapioca com coco, recheada com queijo, carne do sol e linguiça calabresa. Ninguém queria, mas ele foi subindo como renovo. Nessa primeira parte é muito tremendo, é muito lindo. Olha, ele foi subindo como renovo, como uma raiz em uma terra seca, ou seja, tudo árido, tudo ressequido. Ele aparece no cenário para renovar, para operar tremendamente. Só que a narrativa começa a aprofundar um nível de renúncia, de entrega e de tribulação que esse renovo iria passar. Ele disse: olha, ele foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Olha o processo que Jesus passa. E na sequência do texto ele diz assim: olha, como ovelha muda perante os seus assassinos, tosqueadores, é uma palavra muito bonita, que ameniza, mas foi perante os seus assassinos. Aqueles que iam tirar a sua lã, e não somente a sua lã, mas tosqueando ela, mas ia matá-lo. Aí ele faz uma pergunta, Isaías 53: quem contará os seus dias? Pois foi cortado da terra dos viventes. Espera aí, Jesus nem tinha nascido ainda, e ele já estava dando como certo o seu nascimento, a sua vinda e a sua morte. Esse é o poder do profético, esse é o poder da esperança. A esperança te capacita a você enxergar o presente, o passado e o futuro como se fosse uma coisa só, porque Deus te empresta essa capacidade. Através de quem, irmão Bruno? Da revelação da sua palavra, que é infundida em você pelo Espírito dele. A partir de hoje, que nós venhamos enxergar a eternidade, os céus pelo lado de dentro, embora estejamos ainda na terra, mas nós já estamos no céu. Quem contará os seus dias? Qual é a triste notícia? Porque ele vai morrer, ele vai. Da terra foi cortado, do juízo. Quem contará a sua posteridade? Aí ele vem com uma resposta muito boa. Ele diz: pois depois que a sua alma se expuser pelo pecado, como oferta ao pecado por nós, por vocês, Deus prolongará os seus dias. O que é isso? É a promessa registrada de que Cristo, o Messias, viria, mas ressuscitaria. Tem teólogos que dizem que no Antigo Testamento não tinha uma palavra que Jesus ia morrer e ressuscitar. Meu amigo, está aqui bem claro, Isaías 53, quem encontrará os seus dias, porque foi cortado, mas depois que ele morrer, Deus prolongará os seus dias, ou seja, depois de morto, ele não teria fim, ele iria retornar, iria viver para sempre. Quem contará a sua posteridade, ou seja, através da morte, da ressurreição dele, muitos viriam a ter vida nele. Jesus de fato vem, nasce e morre e ressuscita, sobe aos céus, derrama o seu Espírito sobre a igreja em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 7, na necessidade da igreja, os diáconos são separados como homens cheios do Espírito Santo de Deus. O que Paulo falou aqui em Romanos capítulo 5? Que é pela fé
entrando na graça, por meio do Espírito, nós vamos nos alegrar na esperança da glória, nos alegrar nas tribulações. As virtudes, nós vamos ter paciência, nós vamos ter experiência. Tudo isso por causa do Espírito Santo. E nós poderíamos dizer, mas irmão Bruno, o martírio de Jesus, de certa forma, tem uma facilidade porque ele era o próprio Deus encarnado. Meu amigo, não diga isso. Quando ele vem à terra como homem, existe um texto muito profundo que eu compartilho com vocês. Eu não poderia sair daqui sem dizer isso. Filipenses capítulo 2. Se você quiser abrir e ver como não são minhas palavras. Filipenses capítulo de número 2. Aliás, capítulo 1, versículo 29 e 30, que é bem pertinho do 2. Deixa aberto aí. Olha só. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele. Eita, essa aqui é poderosa, mas olha a sequência confrontadora. Não somente crer nele, mas também padecer por ele. Olha só, Pedro escrevendo, a Bíblia tem 68 mil conexões, direta, fora as indiretas. Pedro escreve e diz assim, olha, assim como ele viveu, nós também vamos viver. Mas assim como ele padeceu, nós também vamos padecer, porque ele é o exemplo. No grego é hipogramos. Os filósofos antigamente faziam uma escritura numa argila em cima, uma risca embaixo, replicava isso em várias argilazinhas, várias tabuinhas, bloquinhos, dispensava sobre os seus alunos e cada um deles tinha que escrever conforme a frase de cima, ou as frases embaixo, em uma linha reta, bem direitinho. Pedro usa esse recurso para dizer o seguinte, olha, assim como ele andou na linha, você também vai andar. Assim como ele sofreu em linha reta na esperança da glória do seu Pai, João capítulo 17, você também deve sofrer e padecer, pois no final será muito melhor do que o começo. É o exemplo. Aí ele diz, olha, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, perceba a duplicação da mensagem. Recebemos Cristo, recebemos a sua vida, recebemos a sua mensagem e vivemos ela. Paulo está dizendo, vocês não veem isso somente em Cristo, vocês também veem isso em mim. Meu Deus, isso é demais. Quem lembra de Paulo dizendo, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele continua, portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, que é o Santo, Espírito Santo, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Por que ele usa entranháveis? Outra conexão, quem lembra de Marcos capítulo 1, quando o leproso chega para Jesus dizendo assim, mestre, eu quero ser limpo, me ajuda, tira de mim essa lepra. O texto diz que, movendo-se Jesus de íntima compaixão, essa palavra no grego é splanknizomai, ou seja, um sentimento poderoso das entranhas de compaixão. É algo tão forte, tão profundo, que o escritor usa essa palavra, que era mesmo usada para rim, baço, fígado, interior, tripa, intestino, seja o que for. Algo que vem lá de dentro. Ou seja, Jesus não suportou olhar para a situação daquele leproso e não fazer nada. Movendo-se de íntima compaixão, ele estende a mão e diz assim, eu quero, seja limpo. Por isso que Paulo está dizendo, se há em você sentimentos entranháveis de misericórdia, da mesma forma que o teu Senhor, o nosso Deus, o Salvador Jesus teve e tem, manifesta, viva Ele, externa eles. E ele continua, se alguma comunhão no Espírito, de novo, o segredo na pessoa do Espírito Santo, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Olha o poder da unidade. Eu disse o quê? A unidade traz o céu à terra. A unidade com a palavra traz a plenitude do Espírito.
Versículo 3: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é característico de quem é cheio do Espírito. Olhar para um jovem mais novo do que eu e considerar ele maior do que eu. Isso vai me fazer o quê? Servi-lo. Olhar para uma criança no departamento Kids e entender, olhar de fato, crer, acreditar, viver que ela é maior do que eu, me fará me humilhar diante de Deus e servi-la. Considerar os outros superiores a nós mesmos nos fará evitar quebrar a virtude da paciência. Queremos que as pessoas aprendam na mesma velocidade que nós. Som? É o demônio. Esse não descarrega não. É. Queremos que as pessoas aprendam na mesma velocidade que nós, mas existe um processo, existe um tempo, é uma criança. Considerar os outros superiores é agir como Cristo, é ser cheio do Espírito Santo. E ele continua: não atente cada um para o que é propriamente seu, ou seja, zero orgulho. Quantas vezes nós somos orgulhosos? Muitas vezes. Queremos respeito, nós. E para o outro diferente, nós temos nossas justificativas e uma lista enorme dos porquês que nós não vamos agir com misericórdia com o indivíduo e nós preferiremos o juízo. Deus castiga, bem feito, é para aprender. Toma, essa palavra foi para Beltrano. Toma, mesmo na testa. Não, essa foi nos queixos do fulano. E ele se desviando, a palavra atrás de pegar nele, ele se desviando. Ou um colete à prova de pregação, a palavra bate e volta. Misericórdia. Não atente cada um para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que... Olha só. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que fez o quê? O qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Lembra que eu falei lá de Isaías 53? E sobre o sacrifício de Cristo, que não foi tão fácil assim, porque ele era Deus. Olha só, ele sendo Deus, não tendo por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Meu amigo, se você acha que é difícil renunciar o seu eu, você sendo pecador, que dirá Deus perfeito, pleno, sem ter que dar satisfação a ninguém, olhar para a terra, para seres humanos fatídicos, e ele dizer: já sei, eu vou resgatá-los. E eles conversam: não, mas isso aí vai custar a vida sua, e você é Deus, nós somos a divindade, e aí o que você vai fazer? Ele pensa: já sei, eu vou me transformar em um deles. Aí eu vou poder sentir tudo o que ele sente, vou poder morrer no lugar deles, resistir às tentações, para depois eu dar vida a eles e dar graça a eles, força a eles para que eles resistam também. Vou passar 100% como homem, sem deixar de ser Deus. Vai doer porque foi eu quem criei o sistema nervoso. Eu sei aonde dói, aonde mais dói, e eu sei aonde super dói. Mas eu vou passar. Eu decido e não tem volta. Aí ele faz o quê? Se esvazia da sua glória. Se esvazia de si mesmo. Essa palavra é kenosis, é o autoesvaziamento. Ele decidiu não usar os seus poderes divinos ou divino para passar na terra como ser humano, como eu e você, e experimentar a morte e a traição, as chibatadas e as cuspidas. Por amor a mim e por amor a você. Quando ele se aniquila, diz o quê? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, considerado até hoje como o pior tipo de morte da humanidade. Muitos consideram. Pelo que também Deus o exaltou, olha a esperança da glória, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. É por isso que ele pode dizer: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último,
o primeiro e o derradeiro, eu sou a estrela da manhã, eu sou o Deus encarnado, eu sou o Todo-Poderoso, todo o poder me é dado no céu e na terra, não há alma que Ele não possa salvar, não há vida que Ele não possa socorrer, não há luz que Ele não possa brilhar sobre mim e sobre ti. Aleluia. Quando Ele sobe e enche a igreja do Espírito, se destaca Estevão, um homem cheio de Deus, começa a pregar. Olha só o versículo 8 do capítulo 6. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Não era um pregador comum como eu. De coração, não era. Era alguém que pregava e os sinais se manifestavam na hora. Não era amanhã, nem daqui a 10 minutos, era instantâneo. E, consequentemente, ele atraía dois tipos de público. O primeiro, da igreja, que o considerava como homem de Deus e dava respaldo ao seu ministério e intercedia por ele. E o segundo grupo, dos religiosos fadados ao fracasso pela inveja, pelo orgulho. E olha o texto, versículo 9. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos e dos sirineus. Ele passa as mesmas coisas que Jesus passou. A mesma calúnia, o mesmo modus operandi de Satanás, usando pessoas para difamar e acusar Jesus do que ele não fazia, fizeram com Estevão. É só você ler, olha o 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Você já passou por isso e você está argumentando com alguém. Biblicamente, essa pessoa não tem resposta, e quanto mais você falar, mais ela se zanga, não quer mais te ouvir, porque a verdade confronta e dói. Ninguém podia resistir à sabedoria dele. Por quê? Por causa do espírito que estava nele. Aí continua, olha o 12. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho do mesmo jeito que fizeram com o Senhor. Mais uma vez conectado com Paulo, conectado com Pedro. E continua. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Valorizavam o aparente, o material, o templo, o gasofilácio, os primeiros lugares, as praças, jejuar e orar para todo mundo ver e saber. Esse homem está falando mal do nosso patrimônio visível, do nosso ganha-pão, porque a gente fica vendendo aqui animal aqui, clandestinamente aqui com cambalacho, para ganhar dinheiro de volta e assim sucessivamente. Por isso que Jesus virou a mesa no templo, quebrou tudo. Ele está querendo acabar com a nossa mamata. Está dizendo que esse templo aqui vai ser destruído, que a igreja que é o templo do Espírito. Que conversa é essa? Esse foi o erro de Estevão. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar, versículo 14, e mudar os costumes que Moisés nos deu. O religioso, ele se sente ameaçado quando alguém cheio do Espírito começa a aparecer, a pregar ou a ministrar, porque ele entende que a roupa dele está velha, rasgada e não presta mais. Aí quer colocar o quê? Qual é a questão? Por isso que Jesus falou o seguinte: olha, não se põe remendo novo em roupa velha, porque vai rasgar a roupa velha, não vai dar certo. Não tem como abraçar o evangelho com religiosidade humana, não tem como. Vai arrebentar. E não tem como você colocar um remendo velho em pano novo. O cheio do Espírito não vai aceitar nunca um cabresto sobre a sua cabeça, ou um jugo sobre o seu pescoço. Quem é livre no Espírito. O que Paulo diz aos Gálatas? Aonde há o Espírito de Deus, aí a liberdade. Mesmo diante da morte, a alma do cheio do Espírito é livre para adorar a Deus, e está pronto para ser colocado como oblação e libação pelo pecado. Do capítulo 7, do 1 em diante, ele vai pregando e vai detonando a religião. Ele detona. Ele começa em Moisés, vai em Abraão, vai em Isaac, vai em Jacó. Ele vai pregando em José, vai pregando. Ele vai dizendo: vocês são assassinos, vocês sempre mataram os profetas. Vocês fazem do que lhes são próprio. É disso que vocês gostam de matar gente. Aí ele chega no versículo 49,
O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Olha só o confronto. Vocês estão preocupados com o templo? Pois então me provem que templo pode comportar a glória do Todo-Poderoso. Eles não tinham resposta, eles só tinham ódio por não poder responder. 50, porventura não fez a minha mão todas essas coisas? 51, homem de dura serviço, é aquele texto todo. Quando ele está pregando, chamando eles de dura serviço, que eles resistem ao Espírito Santo, que eles gostam de matar profetas, e eles fizeram no passado o que eles acabaram de fazer também com Jesus, o justo. Não é de se admirar. E o que acontece aqui no 54? E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Você está preparado, irmão, para viver uma vida não de agradar os outros, mas para agradar aquele que te alistou, para aquele que te chamou? Você está preparado para contemplar uma oposição ao pregar o Evangelho, ao ministrar o Evangelho? Quando nossos olhos estão fitos nos céus, na esperança da glória em Cristo, nós temos uma certeza que o resultado quem dará é o Senhor. O fruto, a frutificação, como responsabilidade nossa de corresponder com Deus, mas o podar, o tratar, o cuidar é do Senhor. Aleluia. O que diz em João capítulo 15? Eu vos nomeei para que vades e indo deis fruto, e o vosso fruto permaneça, e o vosso Pai, que é o lavrador, vai podar vocês para que vocês deem mais fruto ainda. O que é podar, meu amigo? Dói, viu? É cortar. Corta as arestas, corta aqui esse galho aqui, corta esse galho ali, corta essas folhas aqui, dói. Mas com certeza, meu amigo, depois que a árvore estiver limpa de novo, ela vai frutificar mais frondosamente. Os frutos vão ficar mais belos ainda, bem madurinhos. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Você não verá somente oposição, você não verá somente tribulação, você não verá somente adversidade, mas você verá a glória de Deus se manifestar. Enquanto estão batendo em você na terra, enquanto estão contra você na terra como igreja, Deus está ao seu favor, Deus está intercedendo por você, Deus está aperfeiçoando o seu caráter, aperfeiçoando a sua vida, te enchendo do Espírito Santo de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele. Nós não queremos ouvir. E esse trabalhar de Deus na vida de Estevão, essa situação, essa cena que ele estava vivendo, era para que Deus revelasse um nível mais profundo da glória dele para Estevão. Eu desconheço alguém que não foi apóstolo na Bíblia, que tenha visto Jesus Cristo em pé, saído do seu trono. Ezequiel viu semelhante ao Filho do Homem assentado. Daniel viu o Ancião de Dias no trono assentado. João do Apocalipse viu Jesus assentado. Estevão, não que ele seja melhor do que os outros, mas em nível de contexto, olha o que foi que Estevão viu: Jesus em pé para o recebê-lo. Jesus estava dizendo: esse homem aqui, Estevão, cheio do Espírito Santo, mesmo diante da morte, passando tudo o que eu passei, não está me negando. Ele é o primeiro mártir e eu vou recebê-lo em pé, vou honrá-lo. E ele diz: olha, ele não se aguentou, ele poderia ter ficado calado, pode matar, ele poderia ter ficado calado, vislumbrando. Ele não se aguentou, ele disse: eu vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé, à destra da mão do Todo-Poderoso. Ou seja, podem fazer o que vocês quiserem. Eu estou vendo a esperança da glória, eu estou vendo o céu pelo lado de dentro, não me interessa o que vocês vão fazer. E quando eles pegam em pedras, meu amigo, não teve outra. Mataram cruelmente. E as vestes dele estavam sobre os pés de alguém.
que estava consentindo com a morte, o que viria a ser o perseguidor da igreja, um jovem impetuoso, zeloso pela lei, zeloso pela Torá, implacável, irredutível, colérico por natureza, agia por meta. Ele queria acabar com a seita dos nazarenos. E o que foi que aconteceu, meu amigo? Estevão nu, meu amigo, humilhado na terra e exaltado nos céus. A roupa dele nos pés do jovem Saulo, levando pedrada na cara, na cabeça. Sabe o que é que ele faz? Ele não fez uma oração de justiça, não pediu para Deus descer uma espada. Ele disse, pondo-se de joelhos, ele ainda se colocou de joelho. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Uma oração profunda, a mesma que Jesus fez na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Qual foi o resultado desta oração de Jesus? A salvação que veio para os gentios. Qual foi o resultado da oração de Estevão? Se os assassinos ainda estavam lá, terminando de executá-lo, então a oração não funcionou. Não funcionou para eles rebeldes, mas funcionou em Saulo. Certa feita no meio do caminho, indo para Damasco, o que foi que aconteceu? Jesus atende a oração de Estevão e se apresenta para Saulo no meio do caminho e dizendo, meu chapa, agora eu te peguei. Agora eu quero ver você me prender, me pegar, me arrastar. Agora eu quero ver o que você vai fazer. Saulo, por que persegues a mim? O que foi que eu te fiz? Calado estava, calado ficou. Enxergando estava e cego ficou. Aprendeu duramente através dessa manifestação de Jesus. E Jesus ainda disse mais, agora duro te será recalcitrar contra os aguilhões. Passarás também na pele, como Estevão passou, e mais um pouco. Mas tem um detalhe, no final, o prêmio da tua soberana vocação te estará guardado. Pode ter certeza, Paulo, que através da tua vida, eu vou fazer um grande reboliço nessa terra. Aleluia! Permaneça! Se encontrou com o próprio Cristo. E o que foi que ele escreveu anos depois? Capítulo 12 de Romanos. Não apresenteis os vossos membros como instrumento ao pecado, mas apresentai os vossos membros como instrumento de justiça. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você está aqui também por causa da oração de alguém. O mesmo Paulo, movido pela história de Estevão, escreve o capítulo 5, descendo as virtudes do homem de Deus chamado Estevão, que agora ele também as tinha, dizendo, olha, através da fé, através da graça, através do Espírito, nós temos alegria na glória futura, nós temos alegria nas tribulações, nós não nos preocupamos com a pedrada, com a morte, não! Porque Deus derramou o seu amor no nosso coração. Fique de pé. A minha oração nessa noite é junto com a sua. Eu queria que você que está aqui fechasse os seus olhos. Os anjos de Deus estão nos guardando. Eu queria que você se despreocupasse com qualquer pensamento que porventura possa vir. E você mentalizasse essa palavra, esses textos que eu citei para você nessa noite. E fizesse essa oração juntamente comigo, que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nos encha do Espírito Santo, nos faça como Estevão, nos faça como Paulo, até
até que nada mais importe. Quando é que saberemos que estaremos cheios do Espírito Santo? Quando nada mais nessa terra importar e somente a glória de Deus importará. Através do bendito Deus, através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo de Nazaré, nós seremos cheios da sua presença, nós amaremos mais, nós teremos mais paciência, nós teremos esperança na glória de Deus. Aleluia.
palmas, louve o nome do Eterno. Aplauda o Senhor Jesus Cristo nessa noite pela sua graça, pela sua misericórdia.